todos. Caminhamos para os nossos últimos momentos de estudo aqui da Palavra de Deus. E eu quero dividir o nosso estudo hoje em duas partes, dentro do mesmo texto, porque é um texto muito rico com respeito ao casamento, quando na verdade ele apresenta dois aspectos distintos. Primeiramente, aquilo que distanciava os casais, ou aquilo que potencializava a separação, inviabilizando a comunhão, a unidade, bem como um outro aspecto, quando há uma orientação da parte do próprio Deus, em Malaquias 2, de quais deveriam ser algumas práticas que então uniriam, potencializariam a comunhão, a unidade, o fortalecimento da vida conjugal. É interessante que nessa relação de poderes, entre aquilo que afasta, entre aquilo que expele a vida um do outro, e as forças e poderes que atraem e fazem viver conjuntamente, parece que nos dias de hoje, na nossa época, é justamente esse poder do expelir, o poder do se afastar, o poder do distanciar, que tem sido o poder mais reinante ou mais característico nos casamentos atuais. Em 2011, um site espanhol chegou ao Brasil. Ele já vinha operando na Europa, mas ele chega no Brasil com uma proposta muito clara e muito efetiva em termos dos seus primeiros adeptos. A promoção dos casos e relacionamentos extraconjugais como sendo normais e comuns entre ali casais casados, com o consentimento do cônjuge. Isso foi noticiado na mídia em geral, tanto a mídia virtual quanto a mídia impressa, que estava sendo uma tendência lá na Europa e que de alguma forma chegaria aqui no nosso Brasil. O uso das redes virtuais para o contato entre pessoas de casamentos distintos, e então, por meio daquele site, esses casais ou indivíduos dos casais viessem a se encontrar e então terem casos extraconjugais. É triste nós vemos que, com o novo Código Civil, houve um certo aspecto de descriminalização do adultério, recentemente uma desburocratização do divórcio, até onde eu fiquei sabendo e pude acompanhar um pouco, um dos últimos intentos da justiça, muitas vezes o cônjuge nem precisa ser consultado nesse processo de divórcio, ele é simplesmente notificado, para justamente facilitar. E perceba que hoje no Brasil é mais caro e dá mais trabalho se casar do que se divorciar. Porque parece que nessas forças e poderes de expelir, de expulsar um do outro, convergem justamente para os interesses de uma humanidade cada vez mais ensimesmada, cada vez mais cheia de si, querendo e buscando a própria felicidade. E parece que, como diria a expressão, a bola da vez é justamente o casamento. Como certa vez uma moça chegou para sua mãe e disse: "Mãe, estou em busca da minha felicidade." E a mãe pergunta: "E o que você quer fazer?" "Estou pensando em me casar." Aí a mãe disse: "Redefina a palavra liberdade. Porque no casamento você não vai encontrar liberdade." Isso na perspectiva de algumas pessoas que olham o casamento justamente como aquele ambiente que enclausura, restringe, simplesmente inviabilizando a vivência da própria vida. E que, portanto, o mundo, de alguma forma, as pressões dessa nossa pós-modernidade individualista farão de tudo para que nós simplesmente nos afastemos. E aí é que entra esse texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Tanto esse primeiro quanto o segundo estudo, eu basearei nesse texto, primeiramente numa perspectiva negativa e posteriormente numa perspectiva positiva. Por isso, preste atenção. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Malaquias, capítulo 2, versículo 10. "Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama,
e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. O contexto aqui desse livro de Malaquias, um dos últimos profetas em Israel no Antigo Testamento, é uma acusação contra aquela que era a ordem sacerdotal, os líderes religiosos e espirituais da nação de Israel, que estavam entrando num processo de conveniência com a sociedade da sua época, que buscou, no contexto do casamento, legitimar o adultério e o divórcio. Os versículos anteriores aí do capítulo 2 dizem que Israel tinha simplesmente abandonado Deus, a palavra de Deus. E que aquele ato de abandonar a palavra de Deus, a lei de Deus, foi justamente o que proporcionou o incutir ou assimilar, o se acostumar com a prática dessas duas aberrações no contexto do casamento. O adultério e aquilo que ele chama de repúdio ou divórcio. E é interessante que pelo versículo 15 aí de Malaquias 2, parece que alguns daqueles judeus estavam apelando ao exemplo de Abraão, que tinha a sua esposa Sara, mas como ela não podia ter filhos, ele então toma a serva de Sara, chamada Agar, com quem tem relações e então nasce uma criança. Então muitos judeus estavam apelando àquele exemplo de Abraão, que o próprio Deus condenou, tomando como exemplo, dizendo o seguinte: se Abraão fez isso, que problema teria nós fazermos isso? Então parece que Israel entra num estado de conveniência, num estado de conivência com a prática desses dois elementos que depreciam, degradam, no caso aqui, o casamento. E você perceberá pela quantidade de vezes que a palavra e a expressão desleal aparece. Olha o versículo 10, versículo 11, versículo 14, versículo 15, versículo 16, aparece esse termo desleal. A ideia aqui é de um indivíduo que é traidor. Ele é mentiroso nas suas palavras, porque ele é incompetente no manter a sua lealdade ou a firmeza dos seus compromissos diante daqueles com quem assumiu tais compromissos. Então ele torce a verdade a favor da mentira, ele torce o compromisso a favor do descompromisso, ele torce a lealdade a favor da deslealdade. E no contexto aqui, antes de aqueles indivíduos estarem praticando isso contra as suas esposas ou contra seus maridos, o grande repúdio de Deus aqui, a grande ofensa para com Deus, é que tal prática era primeiramente pecado contra Deus. Se eu pudesse ilustrar para vocês como eu idealizei essa série aqui, visualmente, preparando-a para esse final de semana, a primeira noite eu visualizei casais conjuntamente de mãos dadas, podendo vivenciar a vida do casamento, a união, a comunhão, a unidade, mesmo que houvesse diversidade. Nos estudos de ontem eu visualizei casais juntos, mas prostrados, como que rendidos a Deus, reconhecendo que Ele é o fundamento, reconhecendo que Ele é, por meio da Sua palavra, o parâmetro dos nossos casamentos. E quando eu pensei nessas duas mensagens de hoje pela manhã, nessa ideia de forças, poderes,
Esse primeiro estudo eu visualizei casais simplesmente de costas viradas uns para os outros. E se você acha que você está imune a isso, saiba que Deus direcionou isso daqui à casta espiritual de Israel. Aqueles que lidavam com a palavra de Deus, com o sacrifício a Deus no seu dia a dia. Porque é isso que ele fala, olha o versículo 13. Vocês cobrem o altar de lágrimas, de choro, de gemidos, como que oferecendo a sua oferta ao Senhor, mas por causa dos corações maldosos de vocês, eu não aceito isso. Então era gente que tinha contato com Deus, era gente que conhecia pessoalmente a Deus, mas a favor dos seus próprios interesses, tinha virado as suas costas aos seus cônjuges e, portanto, virado as costas a Deus. E eu quero partir exatamente desse pressuposto. Muito antes de eu ser desleal à minha esposa, muito antes de eu cometer algum pecado contra ela, é justamente contra Deus que eu estou pecando. E parece que essa é a consciência de José. Então, um jovem, Gênesis 39, distante da sua casa, distante da sua família, caminho aberto para viver a vida à própria maneira. E quando então há uma sugestão de um relacionamento sexual com a esposa de Potifar, José dá a seguinte resposta: como cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? E eu quero que vocês partam desse mesmo pressuposto comigo. Qualquer ato de deslealdade que eu venha praticar contra a minha esposa, eu primeiramente o pratiquei contra Deus. Lembra que foi Deus quem nos uniu? Lembra que foi Deus quem instituiu o casamento? Lembra que foi Deus, que Deus é aquele que legitima, sustenta e suporta por sua palavra a vida conjugal que possuímos? Por isso essa reincidência muito grande: não sejais desleais. Israel foi desleal. E aí vem então as duas forças que atrapalham o casal. No estudo final vou dizer qual foi a última imagem que eu vi aqui para o nosso retiro. Versículo 14, versículo 15. A primeira dessas forças que opõem casais, que esperem marido e esposa, é o que está retratado aqui no versículo 14, quando diz: e perguntais, por que Deus não aceita, essa é a pergunta implícita, por que Deus não aceita a nossa oferta? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Entenda aqui adultério, porque a deslealdade aqui é justamente o trocar a mulher com que eu tinha um compromisso desde a minha juventude, desde a minha mocidade, por alguma outra que simplesmente não partia nem do mesmo pressuposto religioso do qual Israel partia. E é interessante que pelo versículo 15, como eu falei, o exemplo de Abraão estava sendo tomado como um modelo ou como incentivo, fazendo com que aquelas pessoas tolerassem ou até incentivassem o adultério como socialmente aceito. Isso é socialmente aceito entre nós. Perceba que nada muito diferente da nossa realidade contemporânea. Você já percebeu que adultério hoje não é alguma coisa que grita negativamente nos nossos ouvidos? Existem vários elementos que têm favorecido isso. Há um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de alguns anos atrás, você encontra o original, é uma monografia, uma pesquisa muito extensa, em inglês, e foi noticiado e traduzido para português, inclusive Isto É, Veja, Folha de São Paulo, noticiaram essa pesquisa, onde o BID retratou a seguinte realidade, estudando comunidades, cidades, onde novelas brasileiras chegaram, predominantemente as da Rede Globo. Onde as novelas brasileiras chegaram, e eles monitoraram alguns países da América Central, tanto quanto da Europa e também do Brasil, houve um índice crescente de insatisfação sexual, uma diminuição drástica do número de membros da família e um crescimento assustador do divórcio. Pessoal, isso é o BID, isso aqui não é uma igreja fazendo pesquisa. É um banco preocupado com o que a novela, a própria mídia, o cinema tem produzido. Você já se pegou torcendo num filme ou num seriado
ou numa novela? Por aquele que deixaria sua esposa para se ajuntar com uma mulher, ou um homem, ou uma mulher deixando seu marido para se juntar com outro homem. Já se pegou torcendo por isso? É triste ver essa realidade que muitos cristãos têm caído nessa conivência. Onde adultério hoje, querido, simplesmente não grita mais como deveria gritar. Quantos não são os casais dentro do cristianismo, dentro das nossas igrejas? E toda vez que eu tenho oportunidade, especialmente pela proximidade, eu repreendo, quando brincam com a ideia da outra, ou o outro. Já viu essas brincadeiras? Às vezes entre grupos pequenos, entre amigos. Eu não estou dizendo que você brincar com isso possa ser uma porta aberta, mas eu também não tenho como negar que brincar com isso também não seja uma porta aberta. Onde socialmente nós vamos acostumando com a ideia de que a infidelidade é justamente o normal, é o aceitável, é o tranquilo, afinal de contas, acontece demais. E parece que a nossa sociedade justamente conspira contra isso. Desde a adolescência, desde os juniores ali, quando eles são incentivados a esse negócio do ficar. A Folha de São Paulo retratou alguns anos atrás o que eu chamaria de uma bizarrice, quando o indivíduo lá na Bahia criou um spray de própolis para o indivíduo entre uma garota e outra, ou uma menina entre um rapaz e outro, fazer asepsia bucal para então poder beijar quantas pessoas quisessem. Gente, isso é a nossa sociedade. É a nossa sociedade que tem tornado normal aquilo que Deus reprova. E preste atenção aí no versículo 14, que Deus diz o seguinte: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Eu tratarei dessa expressão testemunha e aliança no nosso segundo estudo. Mas é como se Deus contemplasse aquele relacionamento, aquele compromisso assumido entre o homem e a mulher desde a sua juventude. Essa expressão mulher da mocidade é muito especial no contexto do Antigo Testamento, porque ela quer dizer basicamente o seguinte: é a mulher com quem eu decidi construir uma história de vida, é a quem eu fiz as minhas juras de amor, para que por todo sempre permanecêssemos juntos. Mas infelizmente, nesse contexto de Israel, e eu diria no nosso contexto, que aqueles compromissos muito firmes e fortes do passado já não são sustentados em função de fatores externos ao casamento. Quando, por exemplo, alguma questão estética, ou quando a gravidade põe algumas coisas abaixo, simplesmente se abandona o marido ou a esposa. Lembro de na nossa igreja, quando um casal muito firme entre si, quando um deles faz cirurgia para redução de estômago, volta a ficar esbelto, parece que volta a uma mentalidade adolescente, aquela coisa infantil, aquela paixão assim, meio animalesca, simplesmente abandona o marido para então curtir a vida de novo. E o compromisso? E a aliança com a mulher da sua mocidade? Perceba que Deus trata o casamento de uma forma extremamente especial diante dele. Não como um relacionamento em que eu estou parcialmente comprometido ou eventualmente dedicado. Não, a palavra aqui aliança quer dizer pacto inquebrável. É a mulher com quem eu decidi me relacionar, independente das circunstâncias, independente das atrações externas. Eu aconselho muito rapazes, muitos casados também, homens, e alguns deles fazem o seguinte, perguntam o seguinte: mas Helder, fulana de tal não chama a tua atenção? E eu respondo o seguinte: talvez ela tenha uma beleza estética, mas quando eu me casei, lembra do tapa-burro que o pessoal usava na zona rural? E colocava aquela tapa nos olhos do animal para não prestar atenção dos lados? Eu falei, então, quando eu me casei, eu coloquei um tapa-burro, me perdoe a expressão, mas é porque não existe visão periférica. Eu tenho um único olhar direcionado à minha esposa.
Queridos, é isso que nós precisamos fazer. Onde festas da empresa não tem espaço para outros olhares. Onde o seu chefe ou o seu colega de trabalho, para vocês mulheres, não chamam a tua atenção. Não porque ele não tem uma beleza estética ou não tem algum elemento que chama a tua atenção, mas você tornou a tua visão fechada no teu marido. E onde você, marido, tornou a sua visão fechada à sua esposa, a mulher ou o homem da tua mocidade. Tem um versículo que pelo menos uma vez por mês eu tenho que me lembrar dele, Provérbios 6:32. Aquele que adultera está fora de si, somente aquele que quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Você quer acabar com a tua vida? Você quer simplesmente se entregar à perdição total? Provérbios deu a dica, adultério. Eu sei que é pesado isso, mas sabe quem está escrevendo Provérbios 6:32? É justamente Salomão, aquele que teve contato com todo tipo de realidade matrimonial, sexual na sua história, e ele está dizendo, eu vejo, e Provérbios é interessante porque é alguém no final da vida escrevendo conselhos para que os jovens possam seguir. Eu contemplei a minha história, eu contemplei a história de pessoas à minha volta. Quem adultera está simplesmente fora de si, e é porque quer arruinar-se. Queridos, cuidado com aquela expressão, aquele mito muito comum, o mito da grama mais verde. Já teve essa sensação de que o do outro é sempre melhor? É sempre mais querida, é sempre mais atraente, é sempre mais amorosa, é sempre mais dedicada? Cuidado que isso pode ser uma sugestão da sua mente e do seu coração enganosos, te levando a uma prática que Deus simplesmente não tem compromisso nenhum. Cuidado com o adultério. No Novo Testamento, essa palavra adultério, só para você entender, no Antigo Testamento, adultério é o segundo pecado mais condenado. No Novo Testamento é o primeiro. Só para você perceber a maneira como Deus trata e que isso é mais frequente do que nós imaginamos. Talvez algumas décadas atrás, nós cristãos, no contexto da igreja, podíamos tranquilamente arrogar para nós uma certa imunidade a isso. Mas parece que já não podemos mais. Onde simplesmente não se leva mais em conta a questão religiosa, de onde o número de divórcios e adultério acontece. Tristemente, cristãos adulteram tanto quanto não cristãos, ou ateus, ou budistas, seja lá o que for. Daqui a pouco eu cito essa estatística com um pouquinho mais de precisão. Segundo pecado mais condenado no Antigo Testamento, o primeiro pecado mais condenado no Novo Testamento. E no Novo Testamento a situação piora um pouquinho mais para o nosso lado. Quando a ideia de adultério é o cometimento de toda e qualquer perversão sexual, que não apenas o ato. Mateus 5, Jesus diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, todo aquele que ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração, já adulterou com ela. A revista Veja de 2006 foi o primeiro artigo que surgiu, e depois dele tantos outros. Trair e teclar é só começar. Facebook, o maior promotor de adultério virtual que existe. 2 meses atrás, a Folha de São Paulo trouxe as recomendações de alguns especialistas que têm sugerido que marido e esposa tenham uma conta em comum para que se preservem contra aqueles casos do passado. Pessoal, eu estou lidando com situações dessas na minha igreja. De gente que relembrou de casos do passado, da juventude, e de uma hora para outra abandona a mulher, o marido, com quem tem o compromisso a favor daqueles flertes do passado. É triste, mas hoje o mundo virtual, que na verdade deveria contribuir muito para a nossa vida, a nossa profissão, o nosso conhecimento, os relacionamentos, tem sido uma das artimanhas do inimigo contra o casamento. Cuidado, não sejais infiéis. E eu vejo que o adultério é tão condenado na Bíblia, porque ele quebra pelo menos 3 aspectos, ao meu ver,
ele quebra fidelidade, ele quebra cumplicidade e ele quebra a exclusividade. De que forma? A fidelidade, porque foi com a Juliana que eu decidi ser fiel por todo sempre, onde o relacionamento de Deus com o seu povo é o modelo de fidelidade. A palavra adultério na Bíblia tem uma conotação muito religiosa, porque é justamente o pecado ou a figura que Deus usa para retratar o que os seus filhos muitas vezes fazem para com Ele, quebrando a fidelidade específica com Deus, torcendo-a a favor de tantas outras coisas. O adultério, ele quebra a cumplicidade. Quando agora eu dou do meu corpo, eu dou da minha mente, eu dou dos meus esforços, eu dou dos meus sentimentos, àquela que Provérbios diz que abraça o peito do estranho, não te conhece, não tem compromisso contigo, não é ninguém na tua história, ninguém. E o adultério, ele quebra a exclusividade, que é exatamente esta forma que Deus nos trata em Cristo Jesus. Que quando Cristo morreu por nós, nos tornou seus servos exclusivos. É como se demonstrando que quando eu me caso, isso é Efésios capítulo 5, quando eu me caso com a minha esposa, ou quando você, mulher, se casa com o seu marido, você é exclusiva a ele. A expressão que eu uso, a Juliana não está mais à deriva no mundo. O Helder não está mais à deriva no mundo, esperando alguém para capturar a sua atenção e amor. Por isso que o adultério é tão condenado na Bíblia. E tristemente são pequenas concessões que nós vamos fazendo, que acabam então por simplesmente depreciar, deteriorar e implodir o casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Bendito seja o matrimônio e digno de toda a honra, porque Deus julgará adúlteros e infiéis. Olha que interessante como Deus trata o casamento. É digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a preciosidade. E talvez alguns de vocês, eu não tenho dúvidas, de que nesse final de semana terão que ter seus casamentos restaurados como essa menina dos olhos de Deus, a preciosidade como Deus olha, a honra que Deus lega ao casamento, e que, portanto, o adultério não é uma opção, é uma impossibilidade, não é alguma coisa que eu considero, é simplesmente uma aberração contra o relacionamento com Deus, e no caso também com a esposa. Agora, dado esse crescimento assustador dessa prática até entre cristãos, eu costumo dizer o seguinte: Deus abomina o adultério, mas é todo amor em restaurar o adulto. Quer dizer, aqui está um dos elementos mais fantásticos em Deus. Porque algumas das práticas contrárias à convenção social, essa sociedade simplesmente relegaria esse indivíduo ao ócio, ao acaso. Mas sabe o que Deus faz com aquele que peca e tem coração arrependido? O traz de volta, restaurando, remontando o seu coração. E é por isso que eu creio no Deus da Bíblia. E é por isso que eu creio na Bíblia de Deus. Porque é o único livro que me apresenta que, embora pecador, Deus restaura pecadores. E é exatamente com isso que todos nós lidamos dia a dia. Então é um Deus que não aceita o pecado, mas é o Deus que, diante do pecador, confesso e arrependido, o trata com amor, com carinho e cuidado. Eu poderia, e tantos outros aqui, poderiam citar dezenas de casos que viram a restauração de Deus. Por isso eu creio que Deus pode restaurar os casamentos de alguns de vocês aqui. Não o que eu estou dizendo, mas porque Deus disse. Porque é exatamente isso que Ele quer produzir aqui no texto de Malaquias. Não simplesmente uma acusação, não simplesmente um apontar de dedos, mas a comoção do povo diante do seu pecado, para que então se volte para Deus. Esse é o primeiro pecado, adultério. Vai agora lá para o versículo 16, aí de Malaquias 2. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes.
Olha que interessante essa expressão repúdio, porque ela é sinônimo de divórcio. O termo utilizado aqui no hebraico, ele dá a ideia de divórcio. Porque era exatamente isso que o judeu fazia para com sua esposa, ele repudiava. E a ideia é mandar embora, não viver mais a comunhão ali do casamento. E é interessante que ao longo da história judaica, mais especificamente na época de Jesus, existiam duas escolas judaicas de interpretação da Bíblia, duas escolas distintas. A escola de um homem, de um rabino chamado Shammai, e a do outro chamado Hillel. E eles interpretavam essa ideia de forma bem distinta, principalmente lá também de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que fala sobre o divórcio, ou o termo de divórcio. A gente acha que esse negócio de escrever um documento legal, judicial do divórcio é novo? Não. Israel já praticava desde Deuteronômio. Isso quer dizer 1446 a.C. E esses dois homens, eles interpretavam de forma distinta. Por exemplo, Shammai dizia que um homem só poderia se divorciar da sua esposa se ela tivesse relações sexuais ilícitas, no caso com outro homem. Então, portanto, ele podia se divorciar. Hillel, ele já era mais flexível, ele ganhava mais a atenção do povo. Ele dizia que qualquer coisa que uma mulher fizesse que produzia o desinteresse no seu marido, eles então poderiam se divorciar. Por exemplo, não é brincadeira não, se a mulher queimasse o almoço, eles podiam se separar. Pergunta, quantos de nós aqui estariam casados aqui? Queimou o arroz, não gostei, me divorcio. Perguntinha um pouquinho mais contemporânea. Mulher usou uma camiseta de propaganda de eleição para dormir. Aí você toma aquele choque. Na mentalidade de Hillel, é motivo para o divórcio. Entendeu? Ele era flexível. Qualquer coisa pode divorciar. Preste atenção, eu não quero entrar nesses méritos, não é de forma alguma a minha pretensão, mas é só para falar que parece que ao longo da história houve flexibilizações muito comuns e cada vez maiores para que simplesmente agora, em busca do próprio interesse, em busca da própria felicidade, divorcia-se ao acaso. Não gostou, não interessou, não era o que eu pensava. Gente, eu conheço histórias, talvez vocês também, de gente que se divorciou depois da lua de mel. Entendeu? Porque descobriu alguma coisa que não gostou. Você percebeu a banalização que nós temos hoje no casamento por causa do divórcio? Agora deixa eu falar qual é o significado da palavra divórcio no Antigo Testamento. A palavra literal quer dizer amputar. Essa palavra era usada no contexto, por exemplo, dos indivíduos que cortavam árvores. Quando o indivíduo cortava uma árvore, a palavra que era usada ali era divorciou. Mesma palavra usada para a amputação de membros do corpo. É essa palavra que significa divórcio no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque divorciar é amputar membros que até então precisavam um do outro para a vivência conjunta. Eu diria que nós precisamos nos relembrar do porquê nós nos casamos. Porque eu complemento a Juliana me complementa, e aquilo que diz Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois então se tornaram uma só carne. Presta atenção que aqui não é exclusivamente sexual. Gênesis 2:24, a preocupação principal não é a questão sexual, mas a ideia do unir-se é amalgamar-se, como que misturando, tornando-se impossível a separação, porque agora um é vivido pela vida do outro e vice-versa. E quando então há o divórcio, há uma amputação, e não existe amputação que não seja dolorosa. Eu tenho uma tremenda de uma dificuldade, cada vez que eu tenho que ler de novo, por causa de algumas aulas que eu dou no seminário, a revista da família, da Folha de São Paulo de 2007.
e encontrar um articulista dizendo que o casal não sofre com o divórcio, muito menos os filhos. Eu falei, essa mulher não sabe o que ela está escrevendo. Pois ele saiu o nome dela. Eu falei, essa mulher não sabe, primeiramente, o que é família, o que quer dizer casamento diante de Deus, para então dizer que pessoas não sofrem. Se Deus está certo na palavra que usou, a dor mínima que se sente é da amputação de um membro do corpo. Nunca tive que fazer isso, mas eu imagino a dor, a tristeza e a marca que carregaremos para todo sempre. Na verdade, nós tentaremos negá-la. Na verdade, nós tentaremos abafá-la. E a preocupação aqui de Malaquias é exatamente essa. Não considerem isso, porque isso aos olhos de Deus é amputação. Eu tomei um compromisso com a Juliana, por causa do meu histórico familiar, como eu já contei rapidinho. Eu e Juliana tomamos um compromisso desde o nosso namoro, de que nunca, nem brincando, nem sugerindo, em hipótese alguma, seja qual for a situação ou a dificuldade pela qual venhamos a passar, nunca a palavra divórcio, separação, fará parte do nosso vocabulário. Sabe por quê? Porque no que eu creio, não está no dicionário de Deus. Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus diz: aquilo que ajuntou o homem, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Que não sejamos nós os potencializadores ou os inviabilizadores do grande projeto que Deus tem para o nosso casamento. Talvez você não veja esse grande projeto. No segundo estudo é o que eu quero tratar um pouquinho mais. É por isso que Deus repudia o divórcio. Para vocês que estão grávidas, aquele momento do corte do cordão umbilical, em que a criança deixará de ser dependente essencialmente, totalmente de você. É assim que Deus vê o casamento. Eu sou totalmente, essencialmente da minha esposa, pertencente a ela, dependente dela e ela de mim. Que todo e qualquer divórcio, ilustrativamente, seria um corte do cordão umbilical. São dois seres autônomos, agora cada um vivendo a sua própria vida. É por isso que Deus odeia o divórcio. Como eu citei para vocês, aquele autor lá nos Estados Unidos, a vida é breve, divorcie-se. Aquele que deveria ser um contrato para a vida toda, na verdade uma aliança, é simplesmente um contrato que tem implicações de partilhas de bens e nada mais do que isso. Como eu falei sobre o Facebook, isso é uma estatística já dos cartórios norte-americanos. Claro, nunca existe uma única causa, é uma composição, mas existe um elemento que talvez seria a última gota, ou a gota que faz transbordar, onde Facebook, no ano de 2012, se tornou a causa de 1 entre 4 divórcios nos Estados Unidos. Tive que intervir na vida de um aluno meu, de um outro seminário em que eu dou aula, onde ele estava prestes a se divorciar da sua esposa justamente por causa disso. E a gente conhece o engano do nosso coração, que começa a tratar justamente as coisas como normais, como suaves, tranquilas. Talvez alguns de vocês não lutem com isso, mas deixa eu te dar uma outra estatística. Casais com mais de 20 anos de casados são os que mais se divorciam no Brasil, porque estão passando pela primeira vez na história do seu casamento aquele momento que se veem sozinhos, não mais com os filhos. É a chamada síndrome do ninho vazio. O que é síndrome do ninho vazio? Os filhos saíram de casa, os filhos já não são mais o elo de ligação, e os pais, desonestamente, muitas vezes dizem para os filhos: mas eu sempre fiz tudo por você, eu vivi para você. E quando esses filhos saem de casa, o marido olha para a esposa e se depara com alguém que simplesmente não conhece, porque viveu os últimos anos em função dos filhos. Não estou dizendo, claro, meus filhos passaram esse final de semana sozinhos, eles estão tendo que se virar com a comida, né? Eu ensinei a ligar fogão, o mais novo cuida da segurança da casa, estilo esqueceram de mim, né? Não estou dizendo que eu não vou cuidar dos meus filhos, mas queridos, meus filhos são resultados de uma aliança.
que eu assumi com a Juliana diante de Deus. Me entendam bem, eles são consequência dessa aliança. E que, portanto, o bem maior que eu posso fazer a eles é primeiramente cuidar da minha esposa. E eles, como beneficiários dessa relação de amor e cuidado. Casais com mais de 20 anos de casados, se vendo agora estranhos uns aos outros. Até 2020, 52% dos casamentos terminarão em divórcio, sendo 30% desses o segundo ou o terceiro casamento, só para nós vermos aí a tendência disso daí. Nós cristãos, que até a década de 80 nos gabávamos que apenas 2% dos casamentos terminavam em divórcio, IBGE de 2010, a partir das pesquisas em cartórios brasileiros pelo PNAD, você encontra isso na internet, descobriu que não existe mais distinção entre religiões ou credos e confissões em termos da quantidade de divórcios. Isso quer dizer o seguinte: cristãos se divorciam o mesmo tanto que os não religiosos, o mesmo tanto que todas as outras. E nós que deveríamos ser aqueles que compreenderam com mais acuracidade o desígnio de Deus por casamento, temos flertado com essa visão mundana, de que o amor acabou, fui em busca da felicidade e, portanto, me divorciei. Confesso que eu fiquei estarrecido quando eu ouvi pela primeira vez o novo complemento do parabéns a você. Você já ouviu? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. E o final novo, e não foi uma vez não, tá bom? Eu escutei já dezenas de vezes. Com quem será? Com quem será? Com quem será se o fulano aceitar? Ele aceitou, tiveram 2 filhos e depois se separou. Já ouviu isso? Alguém já ouviu? Vários de vocês já ouviram. Ele aceitou, tiveram 2 filhos e depois se separou. Eu lembro de uma vez no aniversário, de uma amiguinha nossa, amiga dos nossos filhos. As amiguinhas delas, que vão na igreja, começaram a cantar essa parte. Eu falei: pode parar, isso não é de Deus. Deus não juntou casais para se divorciarem. Deus juntou casais desde a sua mocidade para viverem uma história bonita de amor, fidelidade, cumplicidade e exclusividade. E é isso que eu creio que Deus tem para cada um de vocês aqui. Portanto, não considere adultério e divórcio como possibilidades, porque essas palavras no dicionário do casamento de Deus são simplesmente palavras abomináveis. Mas, como eu disse a respeito do adultério, embora Deus repudie ou não aprove o divórcio, Ele ama o divorciado, ao ponto de estar disposto a restaurá-lo, dar uma nova perspectiva de vida em Cristo, com as limitações que suas decisões podem trazer, mas também são alvo do amor de Deus. Deus abençoe a todos. Quero orar. Teremos o nosso intervalo na sequência. Pode abrir os olhos. Quero recomendar para vocês, esse é um livro de um amigo nosso, lá do Palavra da Vida, Davi Murk, e um outro professor nosso, Alexandre Mendes, sobre namoro e noivado que Deus sempre quis. Se vocês querem dar um presente aos filhos de vocês que namoram, isso aqui é um livro sério, tá bom? Não é só ensinar a refrear os desejos sexuais, não. É viver namoro a perspectiva de Deus, visando e vislumbrando um casamento sério, fundamentar as bases do casamento. Eu sei que tem alguns ali atrás na livraria. Seria um ótimo presente de Dia dos Namorados para os seus filhos. Vamos orar? Pai, nos colocamos diante de Ti, primeiramente pedindo que o Senhor incuta em nossos corações e mente a maneira como o Senhor trata o adultério e o divórcio. Pai, risque tais palavras do nosso dicionário, promova a fidelidade, a cumplicidade e a exclusividade aqui entre os cônjuges. Deus, restaure aqueles que disso precisam, renova o casamento daqueles que já se encontram desiludidos, para que em Ti
e apenas em Ti, encontrem a satisfação daquilo que o Senhor intencionou para cada um deles, quando os uniu no momento do casamento. Nos acompanhe, nos guarde, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.